Olá, Creators! Olá, Creators, voltamos! Estamos de volta! Nosso React! Kit bíblico! Do nada. Só pra você estar esperando. Só pra ver se você estava ligado. Meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais este React bíblico, não é mesmo? E o tema desse vídeo é... Topzera das galáxias. Não é mesmo? Conclusão. É a conclusão, o desfecho de Abraão. Da saga A Abraâmica. saga abraâmica. Não é? E começo de outras sagas, né? Porque Sim, a família de Abraão aí se estende pra bastante tempo. Agora são outros B.O.s. Mas olha, bora pra vinheta. Chama a vinheta, Fabinho. Bora lá! Voltei. Estamos de volta. De volta de novo. Pra esse momento que é o nosso momento da... Pá! Mendigagem com sucesso! É isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, Tá esperando o quê? se inscreva neste Agora. canal. Comenta aqui embaixo, ó, desesperadamente. E deixa o seu... Depois o likeão. E depois o likeão. Você vai ver na sequência aí que é assim. Isso aí, olha, comenta com a família, comenta com a mãe, com o pai, com o tio, com o pastor lá da sua igreja, com a galera aí que te acompanha, com seus amigos. Vamos fazer deste canal uma fonte de evangelismo, uma fonte inteiro. pro mundo inteiro. Ide por todo mundo. E pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Glória a Deus. Bora cumprir o ID? Bora. Vem com a gente, ó. Vem. A partir do Gênesis. De Gênesis, exatamente. E o capítulo de hoje, meus amigos, é o capítulo 25. 25. E tem umas coisinhas legais aqui pra gente falar hoje. Não é mais Bora lá? B.O. Eu sei que você gosta de B.O. Eu gosto de B.O. que a gente sabe. Vigia, vaso. Vigia, vaso. Bora então Isso aí. Bora pra lá. nossa leitura. Então, A saga a saga. abraâmica. Hoje é o O desfecho desfecho da da grande saga. saga. Muita gente fica triste quando ouve que Abraão tchau. Uma hora a gente precisa cumprir a missão. É a certeza da vida. É aquela certeza bonita que todos nós temos de que Não um é? dia nós É faremos a passagem. Bonito quando você serve ao papai do céu, né? Quando tá lá caminhando com o papai que criou a gente. Agora quando não tá, meu irmão, não é muito bonito não. Abraão fez a passagem, hoje a gente vai aprender Bora lá. muito mais com o papai Abraão. Vamos lá. Ora, Abraão tomou outra mulher que se chamava Quetura. Uma pessoa que não perde muito tempo, né? Mas tudo bem. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joxã, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Joxã gerou a Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Hanoque, Abidá e Eudá. Todos estes foram os filhos de Quetura. Abraão, porém, deu tudo quanto possuía a Isaque. No entanto, os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu ele dádivas, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu 175 anos. Viveu, hein? Bastante. Não é? E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi congregado ao seu povo. Então Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente de Manre. Manre? Ele aí de Fica a novo. referência. Olha que interessante aqui, o Isaque e Ismael, eles se encontram de novo para enterrar Abraão. Eu não sabia disso, não. Eu achei que tinha ido cada um para um lado e dispersou. Não. Né? De vez em quando tem alguns encontros entre eles aí, os irmãos. Umas reuniões de família, às vezes. Não é? Mas- Geralmente era assim um momento meio triste, mas tudo bem. Vamos lá. É o que acontece. Prossiga. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher.
Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto a Beer-Lahai-Roi. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pela sua ordem, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibsam, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Ó, então de parabéns os nomes aí, ó, da linhagem, viu? Esse é Ismael. Ó. Mas enfim. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes segundo as suas tribos. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou e morrendo foi congregado ao seu povo. Olha, tem toda uma dinâmica ali de Ismael com... Não sabia não, mas tudo bem. Eram 12, né? Também. Agora que eu reparei. Até li de novo pra saber se era esse mesmo que tava lendo. Mas enfim. Eles então habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai em direção da Síria. Assim, Ismael se estabeleceu diante da face de todos os seus irmãos. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã e irmã de Labão, o arameu. Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que estou assim? E foi consultar ao Senhor. Ó, isso aí. Pega a visão. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, e 2 povos dividirão as tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Quase um cachorro, né? Quase um ursinho. O ursinho Esaú. Não, me lembra, sabe o que? A raposa. A raposa não é ruiva? É verdade. É verdade. Quase uma raposa. Raposo. Aê! Raposo! Esaú, te chamar de Esaú. Fica a referência aí. Esaú e o raposo que vocês conhecem. Vou te chamar de Esaú, mas um dia eu vou falar assim pra você, Iônio. Esaú, aí você vai ficar todo toncho. Só vai entender quando vier aqui. Olha ele! React Bíblico. Se você não sabe do que a gente tá falando e não conhece o Iônio Raposo, isso significa que você ainda não assistiu nosso programa na TV Ondas de Maricá! Já fica a dica, toda segunda-feira às 19 horas no portal TV Ondas de Maricá. Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo para você não perder nenhuma programação nossa. Você vai saber quem é o Iônio Raposo. Não é? Fica a dica. Voltando. Pega a visão. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado. Cadê o calcanhar? Daqui o calcanhar. Eu tô saindo. Não, daqui o pé, daqui o pé. Não. Aqui o pé pra cima. Vai ser engraçado. Não. Poxa. Daqui. Vai, continua. Vou te mostrar o pé aqui, ó. Continua a leitura. Tudo bom? Cadê? Vai. Onde eu parei? Depois saiu ao seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Garoto bom. Isaque amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado. Quando Esaú chegou do campo muito cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Logo para que me servirás o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas. Come.
E ele comeu e bebeu. Perdeu, tonto. E levantando-se, seguiu o seu caminho. Assim, Ó, desprezou Esaú seu direito de primogenitura. que vacilão. Rapaz, Não é? Bota o B.O. aí, ó. Ó. Chama a Cristina. cadê a Cristina Rocha? Então por que você não vai morar em outro lugar, trabalhar e ter sua grana pra ninguém se meter na sua vida? Rapaz, quero ver brigar agora pelo direito de primogenitura. Quero Não ver é? brigar. Dizer que, eu sou o primeiro. Antigamente a palavra valia alguma coisa, né, mano? Se naquela época a palavra valia alguma coisa, hoje não vale mais muita coisa, não vale né? muita coisa, Mas não. naquela época... Mas aquela época falou, escreveu, não leu, ó. Ó, exatamente. É. Então, meus amigos, olha o cenário que está diante de nós. Não é, rapaz. Um cenário de game over para Abraão, né? É. Game over para Abraão. Fiel até o fim. Fiel, ó, selo de fidelidade para Abraão. Pá! E uma grande nação, ó. Uma grande nação. Com muito B.O. Deus cumpriu tudo que prometeu na vida de Abraão. Não cumpriu? É. Cumpriu. Muita coisa. Com Ó, louvor. você vai ver aí, ó. Ismael, 12 tribos. Isaac, Isaac, mais 12 tribos. 2, Não fala aqui, né? Isaac. Isaac gera 2, que um gera 12, outro gera mais não sei quantos, que Isaú teve Você filho vê a pra multiplicação. caramba. Isaú teve muito filho. Porque o bichinho era, ó. Por isso que... É, vocês vão ver, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Ó. Ah, fica a dica. Fica a dica. É, que agora vai ficar. Isaú, rapaz, não foi mole não. Não Mas para por aqui essa história. A cereja do bolo neste capítulo não é nem a morte de Abraão. Porque Não. Abraão já provou tanta fidelidade a Deus no Sim. período da vida dele que a gente Agora já resolveu a das entendeu, famílias. né? Que a gente já entendeu que Abraão ele veio e Deus abençoou e cumpriu as promessas de Deus. Foi lindo, foi maravilhoso, foi difícil porque teve, né? Várias situações ali que ele teve que provar a fé. Mas a cereja do bolo para desfecho dessa história aqui não foi isso. Qual foi? Foi o tal do sujeito aqui, a raposa, o raposo, O raposo vendeu o Isaú. seu sua direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha, por causa de um prazer momentâneo. Não é, rapaz. Agora dá fale pra sobre tirar uma noção muito top disso tudo. Que assim, a gente brinca Vou até aqui, beber uma a água. gente zoa, a gente faz essa bagunça que vocês presenciam aqui, mas de vez em quando a gente fala sério também. Então, vamos lá. Pra Quando mim a a gente- gente tá sempre falando sério. É, Não é? com um tom de brincadeira, mas a gente fala sério. Pensa, né? Tava ali o tonto do Esaú, Tonto. muito tonto, Ó, né? Só pensando no estômago dele. Vai lá o irmão. Malandrinho, Jacó. Malandrinho. Ah, Vamos então, sagacidade. Por isso que o nome Da dele sagacidade. significa. um garoto sagaz. É. Alegria. Não. Não era? É o ixi. pai dele, O pai dele. Ele faz tonto. O Isaac é alegria por causa do. Significa sorriso, né? Agora, Jacó é enganador. O significado. Por isso que Entendeu? Deus depois lá na frente muda o Muda nome para dele. Israel. Exatamente. Faz sentido, faz Vocês vão sentido. entender. Aí que Vai acontece? chegar lá. O Jacó, o enganador aqui, foi lá e pegou o irmão dele na fraqueza, que era o baixo ventre, o estômago, a vontade, Você vê que é a exatamente coisa de curto Ó, prazo. coisa do tinhoso. Para você, pode observar no Éden que não foi muito diferente. Porque Deus falou, ó, certamente morrerás. Não viverás um dia sequer. No dia que você comer dessa árvore, no dia, Tu morre. tu vai morrer. Se Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, o 1000 homem não anos. passou de 1000. Quem foi na história que passou de 1000 anos? Então, para Deus foi um período curto. E olha o que acontece com Esaú também. Perdeu a oportunidade de ser eterno aqui na Bíblia como o pai de uma grande nação. Eu quero muito, Jacó se tornou. muito que você fale nesse vídeo aquilo que você me fala todos os dias sobre coisas de curto, médio e longo prazo, que tá tudo relacionado a esse assunto aqui. Sim, quando a gente vai fazer qualquer projeto e pensa que esse projeto ele só vai funcionar em curto prazo, esse projeto é um projeto fraco. O projeto ele é muito bom quando você coloca ele para funcionar de médio a longo prazo. O que significa médio a longo prazo? O curto prazo
É quando você estabelece alguma coisa de 6 a 1 ano ou a 2 estourando. Isso é Agora, curto prazo. Agora, médio prazo é qualquer coisa que tenha algo em torno de 5 a 10 anos. Esse é o curto prazo. É o médio. Não, é um médio prazo. Médio prazo. Médio prazo. É. E o de longo prazo é algo em torno de 5 a 20 anos. Se então, sustenta vai um projeto que vai se sustentar a longo prazo. Então, o que acontece? O Esaú, quando ele pede a Jacó de uma forma desesperadora. Eu tô morrendo de fome. Eu estou fome. quase desfalecendo. E você tá falando de primogenitura. Eu quero mais comer, meu irmão. Eu vim nessa vida pra comer, como diz o menino lá do meme. Eu vim aqui pra encher a pança, pra ficar assim, ó, redondinho. Só que todo bom homem que só come, um dia ele vai precisar de comida de novo. Não é? Imagina você depois que, se ele pensasse a longo prazo, né? Ele nunca ia colocar em jogo a sua primogenitura, porque a primogenitura dava direito a ele. Era um projeto a longo prazo. Dava direito a ele a o quê? A ter toda a herança do pai. Toda a herança do pai. Tudo de Isaac o administrador da família. Exatamente. É diretamente dado a ele. Todos os direitos do pai. Entendeu? E assim, todos os que estão abaixo do primogênito na cultura mesopotâmica, lá, que eu acredito que seja até hoje, essa cultura, passa por esse crivo de o primeiro administra a fortuna do pai e os irmãos são beneficiados por conta disso, mas quem administra é sempre o primogênito. Então, tipo, olha que ele nunca pensou a longo prazo. Tanto que você vai ver mais à frente aí que o Esaú também, sempre foi um cara bem desobediente, sempre se guiou pelo baixo ventre. Ele foi o rebeldezinho da história. Ele sempre se guiava pelo baixo ventre, porque qual era a ordem da família? Sempre buscar entre a família. Se casar com pessoas da mesma linhagem, da mesma linhagem, porque naquela época o negócio era bem complicado. Né? Os homens não tinham muito crivo, não. Eles se misturavam com outras coisas, né? Então, mas alguns falam que é o gigante, outros até tinham práticas lá bem duvidosas. Como nos dias de Noé, como era e como está sendo hoje também. Então... Pesquisando direitinho, eu acho que não vale a pena muito entrar em detalhes, né? Porque se você pesquisar direitinho e assistir os vídeos anteriores do nosso canal, você vai entender. Não assistiu ainda? Que nos dias de Noé tinham práticas que eram muito anômalas, né? Então, assim, se você pensar um pouquinho que Esaú também estava indo pelo mesmo caminho, não ia dar muito bom esse negócio, né? Então, tipo, era por isso que você vai ver nos próximos capítulos que a própria mãe deles é a favor do Jacó. Ela que vai fazer toda essa trama aqui, porque ela sabia que... É quase uma novela mexicana. Ela sabia que Esaú ia trazer problemas para a família. Exatamente. Sendo primogênito. Assim, existe o lado de enganação da história? Existe. Mas vamos focar no ponto aqui do negócio do baixo ventre lá, que é o negócio do curto prazo. Curto prazo. Né? Porque que... Se vocês querem fazer algo muito bom na sua vida, nunca pense em curto prazo, porque não se sustenta. Veja o exemplo do amiguinho vermelho. Se você for você consegue ir além e dizer que isso não foi nem curto prazo, foi curto do curto. Foi só o tempo da barriga esvaziar. Você tá falando pra mim que curto prazo é um negócio que se sustenta pelo menos há um ano? Estourando, não passa disso. O cara tava lá morrendo de desejo, com fome, a carne gritando dele no negócio que ele comeu um prato de lentilha. Não é assim que... 5 minutos. Mas não é assim que a gente se perde, peca. É assim. Não é assim que hoje, os dias atuais, a gente perde uma grande oportunidade de se relacionar com Deus, porque tudo tem que ser para ontem. A ansiedade toma a nossa cabeça assim e faz aquela bagunça e a gente espragueja, diz que Deus não está mais conosco, só porque um negocinho não funcionou. E é menos do que um curto prazo, muito menos do que um curto prazo. Entendeu? E às vezes Deus está até te livrando de alguma situação, porque imagina, se você pensa que, tipo, naquele momento ali, às vezes por você não ter ido para algum lugar ou não ter feito certa coisa, poderia ter acontecido alguma coisa ali naquela situação e Deus estava te livrando e você não deu graças, como é recomendado na Bíblia. Você comete 1 Tessalonicenses? Dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Confia, parça. Confia. Como Abraão fez, pô. Confia. Abraão morreu fiel
e confiante. Ele não te dubiou um minuto. Abraão é Nem uma tudo é o que prova- parece. Abraão, ele é uma prova de que o projeto a longo prazo dá certo. Sim. Porque Deus fez uma promessa para Abraão a longo Sim, prazo. sim, Uma ele promessa simplesmente confiou. que dura até hoje. Imagina que ele saiu da casa dele. Abraão saiu da casa dele em Harã. Né? O trajeto todo começa em Harã. Porque até então ele não. Dizem muito que Abraão saiu de Ur. Não, ele saiu de Harã. Ele sai de Harã, que quem saiu de Ur do Caldeu foi o pai dele. Até Harã. Aí de Harã pra lá que Deus chama Abraão. Quando ele sai de Harã, ele sai disposto a ir pra qualquer lugar. Guiado 100% por Deus. Então, tipo, se ele em algum momento ele viu a primeira dificuldade, ele retrocede, você não, talvez não estaria por aqui. Você tá entendendo? Porque a Sara era estéril. Se ele não parte... Saga de esterilidade, né? Sara era estéril, Rebeca era estéril. Quem mais? Acho que na frente ainda tem mais uma que é estéril. Mas eu acredito assim, lembra... vocês vai lembrar. Jesus Cristo uma vez foi perguntado por um dos seus discípulos: por que aquele homem é cego, ou coxo, ou uma comorbidade? Aí Jesus Cristo falou o quê? Que é para que se glorifique o nome do nosso Deus. Então eu acredito que a esterilidade da família é para mostrar que algo impossível só um poderia resolver. Exatamente. E foram nenhuma nem duas, foram algumas vezes. Que depois Jacó também tem probleminha com a mulher que ele amava. Verdade. Lembra às vezes do José. Vamos chegar lá. José também. Mas olha, a cereja desse capítulo aqui é a gente entender que Se José não vem, mano. O povo tava lascado, que ia morrer todo mundo de fome, entendeu? Olha só como que Deus faz. Como Deus vai descortinando a história de geração para geração. Então, meu irmão, crê somente. É. Dói bem menos. Fica calmo, tranquilo, deixa essa ansiedade de lado. E olha, as coisas se resolvem do nada, às vezes. A gente tem várias situações aqui que acontecem conosco. Um dia a gente vai testemunhar. Vai. Né? Mas de coração, de todo o meu coração, nosso coração, tenho certeza que o Fábio vai dizer a mesma coisa. Que tem coisa que parece impossível, mas quando se resolve a gente fica assim, não seja como Esaú. Não seja como Esaú, que por desejo da carne queria um negócio ali pra ontem e não esperou o que era perfeito. Que o perfeito pra ele naquela situação era a primogenitura. Perfeito vem do alto. Não é? Vem do alto. Era uma promessa, era um direito que ele tinha. Sabe esse direito que a gente tem de... Lembra do direito que a gente tinha lá no Éden? Sim. De viver em harmonia com a natureza, com os animais, com Deus, com toda a criação e viver eternamente e não morrer. Esse direito que a gente perdeu por causa do pecado. Esse direito a gente perdeu exatamente pela mesma situação de Esaú. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha. O prato de lentilha significa muita coisa. Né? Vamos contextualizar. E lá quando a gente perdeu, né, quando Adão perdeu o seu direito de viver eternamente, também foi por um prato de lentilha. Foi a mesma situação. Todos os pecados, todos os BOs que vão haver na Bíblia sempre é por causa de um momento. Sempre por causa de um momento. Não se pensou a longo prazo e nem se pensou que Deus poderia livrar, abençoar, trazer a misericórdia, trazer a solução literal do problema que homem nenhum poderia resolver, ainda mais naquela época. Entendeu? Então, assim, poxa, você acabou de falar. Essa questão da maternidade era impossível, não existia medicina naquela época que trouxesse alguém para ser mãe sem ser fértil. Até hoje existe muita dificuldade, uma mulher estéril da filha, entendeu? Com toda a medicina que tem hoje aí. Imagina naquela época, só Deus, cara. Só Deus. Então, tipo, cara, qualquer situação, mano. Uma vez eu ouvi o apresentador Danilo Gentili, quando eu aprendi a dar graça em tudo, e eu perdi tudo que pra mim significava alguma coisa, que era meu pai e minha irmã. O Danilo Gentili falou isso. Qualquer hora aí vocês procuram. Aí eu passei, poxa, tudo que me importava de verdade já se foi. Então, sabe uma coisa? Eu vou dar graça a tudo, porque afinal de contas eu tenho a vida. E assim, depois do dia que ele entendeu isso, começou a fazer isso, de dar graças a Deus por tudo,
a vida dele mudou. E ele é quem é hoje. Então, cara, é um ensinamento. Vamos embora praticar. Exatamente. Tudo dai graças. Tudo dai graça. Não reclame de nada e não se entregue aos prazeres dessa vida. Isso que eu queria chegar. Nós tivemos experiências. Até aqui, de capítulo 25, nós temos um monte de experiência. Adão e Eva, ali no paraíso, eles se entregaram aos prazeres ali momentâneos. Quase nada. Muito abaixo do médio do curto prazo. Nós temos essa situação. Nós temos depois o filho de Adão, lá que matou o irmão. Eu até esqueci o nome. Caim. Na mesma situação. Sim, o Caim e Abel na história dos dois. Na mesma situação. Aí depois a história foi se desenrolando, até chegar o dilúvio. Só tinha um justo sobre a terra, porque toda a terra estava completamente contaminada com seus prazeres, e perderam a oportunidade de salvação também. Foram todos destruídos. Aí a gente veio se repetindo, agora a gente chega aqui na situação de Esaú. E aí eu faço essa pergunta pra mim e pra você. Até quando a gente vai vender o nosso direito de primogenitura? Até quando a gente vai vender o nosso direito de viver eternamente? Quando é que a gente vai realmente se tocar e resgatar isso? Cair na real e começar a viver realmente a longo prazo do que algo que é muito, muito curto, muito menos do que um curto prazo. Não é, rapaz? Então, assim, essa é a dica do dia. Não é? E vamos viver isso, gente. Não vamos querer o que é curto, vamos querer o que é eterno. A gente não tá falando só das coisas dessa vida, de prazeres e de, sei lá, trabalho, nada. Coisas dessa vida são transitórias. O que é eterno é o que realmente importa. Então, assim, vamos dar graças a tudo, confiar em Deus, porque quando damos graças a Deus por tudo dá graças a Deus, tudo. Quando a gente dá graças em tudo, a gente está fazendo uma coisa que é muito importante, manifestando o que Abraão manifestou até o fim da sua vida. A fé. A sua fé. Então, quero te fazer um convite. Mas antes de fazer o convite, que é muito importante. Antes de fazer o convite, tem algo mais importante também que aconteceu nesse capítulo aqui, que foi quando Rebeca estava estéril. Ela se perguntou, por que isso está acontecendo comigo? Aí o que ela fez? Foi consultar Deu graças. Ela foi consultar o Senhor. Deu graça a quem tem graça, quem realmente poderia fazer alguma coisa por ela naquela situação. Exatamente. E aí a gente tira esse aprendizado. É isso aí. Vamos procurar quem pode resolver a nossa vida. Vamos procurar quem pode resolver os nossos problemas. Vamos consultar aquele que nos deu a vida, aquele que nos criou. Sim. E tudo vai bem. Tudo vai bem com Jesus. Isso. E não esqueça, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Tudo. Porque quando você dá graça, você sabe que pode ter acontecido alguma coisa que você não vai saber nunca, ou até vai saber, né? Mas você confia que foi propósito de Deus, e por confiar que foi propósito de Deus, o negócio começou a andar. É isso aí. Exatamente. Vamos confiar? Bora. E vou fazer um convite de novo. Faça o convite. Agora tu vai falar. Agora você... esse momento é todo Cadê o likeão? Não se inscreveu ainda por quê? Por quê? Bora se inscrever. O que acontece com você que você ainda não se inscreveu nesse canal? Vê esses tontos aqui fazendo graça. Você tá entendendo? Compartilha esse vídeo. E falando de coisa séria. Isso aqui é pra vida, mano. É assunto de vida ou morte. É caso de vida ou morte. Se você sair desse vídeo a mesma pessoa, assiste de novo. E de novo, que você vai entender que é muito mais espiritual do que você possa imaginar. Sem dúvida. Então que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo Bíblico. Até a próxima. Até a próxima.